Eu te convido para ficar conosco até o final deste vídeo, porque ele vai estar muito interessante. Nós temos um assunto aqui muito importante para tratar nesta edição. Eu quero te perguntar logo no começo, Jesus pode ler a nossa mente? Será que Jesus tem autoridade, autonomia para ler a nossa mente? Vamos ser sinceros. Você já teve um pensamento tão particular, tão profundo ou quem sabe tão vergonhoso que a simples ideia de alguém saber o que se passa na sua cabeça seja apavorante? Pois é, os nossos pensamentos são muitas vezes nosso único lugar de total privacidade. Mas, e se eu te dissesse que há mais de 2000 anos um homem andou por aqui e não precisava ouvir a sua, minha, nossa voz para saber exatamente o que se passava no nosso coração? Pois é. E mais, se essa mesma pessoa, Jesus Cristo, pudesse ouvir o que nós estamos pensando agora, nesse exato momento, isso mudaria alguma coisa? Ela não é uma pergunta que, curiosamente, de seminário. Ela vai direto ao ponto central da nossa fé, da nossa oração e como a gente vive quando ninguém está olhando. Quando abrimos a Bíblia, os relatos são de cair o queixo. Em Mateus capítulo 9, versículo 4 está escrito: Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Por que vocês pensam o mal em seus corações? Ele não estava de forma alguma adivinhando, fazendo uma leitura fria. O texto é claro, ele conhecia os pensamentos deles. Isso foi lá no passado. Mas e hoje? E nos nossos dias? O Jesus que andou pela Galiléia é o mesmo Cristo que, segundo a fé cristã, ressuscitou e está vivo. Essa sua capacidade de sondar os corações ficou limitada naquele tempo na Terra ou é um atributo divino que continua valendo? Será que continua valendo? Essa habilidade de saber tudo que chamamos de onisciência é um dos conceitos mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais transformadores da nossa fé. E para responder a estas e muitas outras perguntas, não vamos ficar só no eu acho, eu penso, será? Não, nós vamos para o que a própria Escritura ela vai nos revelar. Nós vamos aqui checar as provas, entender o porquê desse divino, desse poder maravilhoso e no final descobrir o que isso significa para você e para mim, para nós, aqui e agora, aqui no Falando de Jesus. Por isso eu convidei você para ficar até o finalzinho desse vídeo e interagir conosco. Para a gente ter certeza de que Jesus pode ler a nossa mente hoje, a primeira parada tem que ser nos evangelhos, para ver, sem dúvida nenhuma, que ele faz isso o tempo todo. E não é um versículo perdido aqui ou ali, não, nós vamos estudar praticamente, falar aqui, relatar coisas que vai nos deixar estarrecidos. É um padrão claro que mostra quem realmente ele é. Pensa numa das cenas mais conhecidas lá em Marcos capítulo 2, uma casa está tão lotada de pessoas para ouvir Jesus que não cabia mais ninguém. Aí 4 amigos, voluntários, num ato de desespero para ajudar um amigo paralítico, sobem no telhado, abrem um buraco e descem o homem bem na frente de onde Jesus estava. E a primeira coisa que Jesus diz não é levanta-se e ande, mas ele disse: os teus pecados estão perdoados. Na mesma hora, naquele mesmo instante, os professores da lei que ali estavam, aquelas pessoas que entendiam, que discutiam, que estudavam a palavra, começaram a pensar e a conchichar dentro de suas próprias mentes. Eles não usaram de palavra, eles não falaram nada, mas o pensamento que era um grito silencioso: quem é esse cara? Quem ele pensa que ele é? Isso é blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. E é aqui que o inacreditável começa a acontecer. Em Marcos capítulo 2, versículo 8, diz: Jesus percebeu imediatamente em seu espírito o que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão questionando estas coisas em seus corações? Ele respondeu uma pergunta que nunca foi dita, falada em voz alta.
Ele leu, ele sabia o que eles estavam pensando. Ele colocou na mesa ali aquele debate que estava rolando na cabeça deles, provando que tinha autoridade não só para curar o corpo, mas também para perdoar pecados e para conhecer o lugar secreto de uma pessoa, o pensamento. Outro exemplo forte se encontra em João capítulo 1, né? Quando Filipe encontra Natanael e diz que achou o Messias. Natanael é pura desconfiança, ele não dá muito crédito para a palavra e fica meio desconfiado. De Nazaré pode vir alguma coisa boa de lá? E ele pergunta, né? Mesmo assim, ele vai ver Jesus. Quando Jesus o vê chegando, ele solta aí está Jesus, que soltou, né, esta palavra. Aí está um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Natanael, naquele momento, ele fica chocado. De onde o Senhor me conhece? A resposta de Jesus desmonta ele por completo. Eu vi em você quando você ainda estava debaixo da figueira, Jesus falou para ele, antes de Filipe eu te chamar. Alguma coisa muito especial aconteceu com certeza na vida de Natanael debaixo daquela figueira. E ele talvez, através de uma oração, de uma crise, de um momento lapsioso, sei lá, né? Momento só dele, e Jesus não viu só ele aonde ele estava, mas também conheceu o seu coração. E a reação de Natanael foi instantânea. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque ele falou algo que ele tinha pensado, praticado, orado, sei lá, debaixo daquela figueira. Aquele conhecimento sobrenatural de Jesus sobre a vida dele foi a prova que ele precisava. Talvez ele já estava desenganado, né, de tantas profecias, de tantas coisas, e nada acontecia. Mas quando ele se chegou de frente de Jesus, ele percebeu que aquele homem era diferente. E não para por aí, não. Tem muitos mais relatos. Lá em Mateus, capítulo 12, 25, Jesus conhece os pensamentos dos fariseus que o acusavam de expulsar demônios pelo poder do diabo e responde diretamente a essa acusação silenciosa. O Evangelho de João resume tudo de forma direta em João, capítulo 2, versículos 24 e 25, dizendo que Jesus conhecia todos. Ele não precisa que ninguém lhe dê testemunho, que alguém lhe dê algum toque a respeito de nós, pois ele mesmo sabia o que havia e sabe o que há dentro de nós. Ele não precisava de nenhuma dica, ele não precisa, ele sabe, antes mesmo de nós pensar, ele já sabe o que vai acontecer. Ele tinha acesso direto, ele tem direto acesso à fonte da vida, ele não deduzia, ele sabe. Ele não faz dedução. O propósito por trás de todo o poder, mais do que um superpoder, está com Jesus. É dele, a ele toda a honra e toda a glória. Beleza, gente? Então, Jesus, ele fazia tudo isso. Mas por quê? Por que Jesus fazia isso? Era só para impressionar a galera? Uma demonstração de poder? A resposta da Bíblia é um grande não. Não, ele não fazia isso para se aparecer. Jesus era humilde. O conhecimento de Jesus sobre os pensamentos nunca foi usado para humilhar ou constranger alguém por esporte. Toda vez que ele revelava um pensamento secreto, tinha um motivo de salvação, de revelação, tudo por detrás do que ele estava fazendo. Primeiro, ele usava o conhecimento para curar e chamar as pessoas para perto de si. No caso do paralítico, ao expor o que os fariseus pensavam, Jesus não estava só se defendendo. Ele estava quebrando a barreira que impedia as pessoas de receber o perdão da verdade. Ele estava mostrando que o maior problema daquele homem não era a paralisia do corpo, mas a do pecado, e que ele tinha poder sobre todas estas coisas, e com ele estava o perdão. Outro ponto importante é que conhecer os pensamentos era um jeito de revelar a sua verdadeira identidade. Na cultura de hoje e na cultura da época daquele tempo, saber o que ia no coração e na mente de alguém era uma característica exclusiva e é de Deus. E mais ninguém, só Deus tem esse poder. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Ao mostrar esta capacidade,
Jesus estava dizendo, sem precisar de palavras, que ele era divino, que ele era diferenciado. Ele não era só um profeta ou um bom mestre, ele era Deus em carne e osso. Nós temos que saber disso. E por fim, ele usava esse dom para confrontar a hipocrisia e chamar a sinceridade. Os fariseus eram mestres da aparência, por fora, impecáveis, por fora, lindão, bonitões, né, charmosos, mas por dentro, o coração, muitas vezes, estava cheio de orgulho e de pura inveja. Ao expor os pensamentos deles, era como se Jesus dissesse, a religião que agrada a Deus não é sobre o que vocês fazem por fora, mas sobre quem vocês são por dentro. E aquilo era um pé nas costas deles. A intenção do coração é que o realmente importa. Isso não leva à verdade, que pode ser desconfortável, mas que também liberta. Não dá para esconder de Deus coisa alguma. Ele vê por trás da nossa fachada e enxerga a verdade de quem nós somos. Sendo assim, o poder de Jesus não era apenas uma arma de intimidação, mas uma ferramenta de graça, de verdade e de transformação. Ele trazia naquela época a luz que estava escondida, não para condenar, mas para que a gente pudesse ser conhecido de verdade e, por causa disso, curado de verdade. Definitivamente. Então ficou claro que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, conhecia o pensamento das pessoas. Mas isso você vai me dizer que foi antes da sua morte e também da sua ressurreição. E agora? Agora nós vamos ver. Como a gente pode ter certeza que isso vale para os dias de hoje? Veja bem aí no seu quarto, no seu carro, nos meios dos seus problemas, no meio dos seus pensamentos, quando você está, nós estamos sozinhos, né? E a resposta se apoia em algumas verdades essenciais da fé cristã. Será que Jesus sabe de tudo? A primeira é que Cristo não muda. Hebreus 13, versículo 8. Nós é que mudamos. Ele nos dá uma declaração mais segura sobre quem é Jesus, lá no livro de Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou e nem mudará. Isso quer dizer que o caráter e os atributos divinos de Jesus não mudaram. Ele não perdeu a onisciência depois que subiu aos céus, que está lá com o Pai. O mesmo Jesus que conhecia os pensamentos dos fariseus é o que hoje está junto ao Pai. A sua natureza divina é eterna. A segunda verdade é que a própria onisciência é um atributo de Deus, não é dos homens, é um atributo de Deus. Como vimos no Salmo 139, conhecer os pensamentos é algo que Deus faz, né? Faz parte de quem Ele é. Davi fica maravilhoso com isso. Cercas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conhece inteiramente. A Bíblia deixa claro que só Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo têm acesso ao total pensamento dos seres humanos. Nenhum anjo, demônio ou ser criado tem essa capacidade. É só Deus. Só cabe ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Só Ele, mais ninguém. O inimigo pode até tentar sugerir, manipular, mas ele não pode ler a nossa mente de forma alguma. Isso é território exclusivo de Deus. É a terceira verdade que amarra tudo isso, e é a que Jesus é Deus. A fé cristã afirma que Jesus não é parecido com Deus, ele é o próprio Deus, ele é Deus. João 1:1. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é Deus. Então, se conhecer os pensamentos é um atributo exclusivo e eterno de Deus, e Jesus Cristo é Deus, a matemática fecha. Aí bate 2 mais 2, 4. 10 mais 10, 20. Está totalmente correto. Totalmente correto. Jesus Cristo, por natureza, conhece os nossos pensamentos. O que ele mostrou na terra foi só um vislumbre da sua natureza divina. Ele não estava ativando um poder temporário, ele estava apenas sendo quem ele sempre foi, é e sempre será. Então a conexão
exata está feita. A capacidade de Jesus conhecer os pensamentos não era algo limitado do seu corpo físico, mas uma expressão de quem ele é em sua essência, em sua total essência. E como ele não muda, a sua capacidade de conhecer os nossos pensamentos hoje é tão real quanto era há mais de 2000 anos atrás. Então, para responder de vez a nossa pergunta, Jesus pode ler a nossa mente? A resposta que a Bíblia dá é retumbante. Sim, sim, ele pode. Ele conhece a dúvida que te rouba o sono de madrugada. As suas preocupações, ele sabe tudo. Você não contou para ninguém, mas ele sabe. Sim, é claro que ele sabe. E ele vê aquela alegria secreta que você não conta também para ninguém. Ele sabe daquela ferida que você esconde, do pensamento amargo que você alimenta. Ele conhece o motivo por trás de cada coisa que nós fazemos, seja boa ou seja ruim. Eu sei, eu conheço. E a primeira reação é isso. Pode ser um frio na espinha, né? Dá um medo, meu Deus. Então Jesus sabe de tudo que eu faço, de tudo que eu pensei, de tudo que eu pratico, de tudo que eu desejo. Sabe. Eu te afirmo que ele sabe. A ideia de ter a nossa mente, nosso último refúgio, totalmente exposta à intimidade. E a intimidade de Deus. O que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós praticamos, Jesus sabe de tudo. É como estar despido diante do Criador sem ter onde se esconder. Lembra Adão e Eva? Né, quando Deus, ao passar da tarde ali, perguntou: Adão, onde é que você está? Eles tinham pecado e procuraram se esconder da sua nudez. Lembra disso? Jesus sabe de tudo, Deus sabe de tudo, o Espírito Santo também sabe de tudo. E de certa forma, isso deve nos levar a um temor saudável, uma vida mais íntegra, sabendo que nada lhe passa despercebido. Mas o medo é a palavra final, né, que nós vamos falar aqui a respeito do Evangelho. Não tenha medo de Deus, não tenha receio. Na verdade, essa mesma verdade, quando a gente entende direito, pode ser a maior fonte de conforto e de intimidade que nós podemos experimentar. Pense bem, se ele conhece os nossos piores defeitos, nossos piores pensamentos, e ainda assim ele nos ama a ponto de morrer por você, foi o caso de Jesus que morreu por nós, que amor é esse? Para que nós se intimidarmos, para que nós nos acovardarmos e não falar a verdade com ele? É um amor que não depende da perfeição, nós não somos perfeitos, mas da graça dele, nós dependemos da graça dele. Você não precisa, nós não precisamos fingir com ele, nós podemos chegar através da presença dele em oração, com total honestidade, porque ele já sabe mesmo. Ele já sabe, então vamos orar, vamos confessar as nossas falhas para que ele possa nos perdoar. Você, nós podemos confessar a nossa guerra interior que acontece na nossa mente, porque ele vê e não rejeita nós, ele não rejeita isso, ele quer que nós nos arrependemos. Isso também significa que ele conhece a nossa dor mais profunda, aquela que nós nem conseguimos colocar em palavras. Ele vê o silencioso, ele vê o nosso luto, a nossa ansiedade que não vai embora, a solidão que nos abraça no meio da multidão. O Salmo 139 é específico para isso. Não é um salmo de um Deus espião, mas de um Deus que cuida, que está por perto e quer nos livrar do mal. No fim das contas, o fato de Jesus ler a nossa mente não é uma ameaça, é um convite. É um convite para largar a hipocrisia e viver de verdade. É um convite para encontrar alívio na certeza de que você, nós somos totalmente conhecidos e ainda assim totalmente amados. É um convite para uma intimidade radical com um Salvador que não se contenta em saber o que nós fazemos, mas que deseja se relacionar com seu verdadeiro eu, com cada canto da nossa mente e do nosso coração. E aí? O que você achou? O que você pensa? O que você acredita de tudo isso? Como a ideia de ser completamente conhecido por Jesus muda o seu jeito de viver, o seu jeito de orar, o seu jeito de falar e as suas atitudes? Eu adoraria, eu gostaria de saber o que passa sobre a sua mente. Os pensamentos que você decide compartilhar. Mas é claro, faça isso só nos comentários. Se você quiser, eu não tenho autoridade nem autonomia
para saber nem o que será daqui 1 minuto. Imagina saber da sua vida. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor quem Cristo é e o que isso significa para as nossas vidas, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Se possível também, compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise se lembrar hoje de que não está sozinho em suas lutas internas. Deus abençoe você. Sei que ficou um pouquinho longo, né? Essa explicação, essa explanação, mas eu tenho certeza que se você nos acompanhou até o final deste vídeo, você tirou uma grande dúvida, porque Deus sabe sim, Jesus sabe sim, o Espírito Santo sabe sim o que nós pensamos antes mesmo que nós possamos falar. Deus abençoe você.